قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا والشكر له تواليا وتترى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له معبودا حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. أما بعد. Diz Allah subhanahu wa ta'ala no versículo 86 de Surah Yusuf: قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. Ele disse, Yaqub alayhi salam, disse: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله, que eu apenas me queixo da minha aflição e da minha tristeza a Allah subhanahu wa ta'ala. Essas palavras foram ditas pelo profeta Yaqub alayhi salam no momento de profunda dor pela perda dos seus filhos, Yusuf e Benyamin. Ele não negou a tristeza, mas direcionou sua queixa exclusivamente a Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, o ignorante se queixa de Allah às pessoas. Se queixa de Allah às pessoas. Quando fala com as pessoas, vai se queixar que, olha, por que isso está acontecendo comigo? Será que Deus não está a ver a minha situação? E isso é o auge da ignorância. É o auge da ignorância. Quer ignorância quanto àquele de quem se queixa e quer ignorância quanto àquele a quem se queixa. Porque se realmente conhecesse Allah, não o acusaria diante das pessoas. E se realmente conhecesse as pessoas, saberia que elas nada podem fazer por ele. Já aquele que tem conhecimento, que é sensato, é prudente, ele se queixa somente a Allah subhanahu wa ta'ala. E o mais elevado entre eles é aquele que não apenas se queixa a Allah das pessoas, mas se queixa de si mesmo diante de Allah subhanahu wa ta'ala. Isso por quê? Isso porque ele reconhece que muitas das dificuldades que o atingem são consequências de suas próprias ações. Refletindo nas palavras de Allah subhanahu wa ta'ala, quando ele disse: وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم, que toda desgraça que vos atinge é pelo que vossas mãos cometeram e praticaram. Então, ele sabe que isso que eu estou a passar é resultado das minhas práticas. Então, ele se queixa Allah subhanahu wa ta'ala de si mesmo. Portanto, nós temos dois tipos de queixas. Primeiro tipo, que é queixar-se a Allah subhanahu wa ta'ala. Isso em nenhum momento contradiz a paciência. Porque o próprio líder dos pacientes, que é o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ele disse: Allahumma inni ashku ilayka du'afa quwwati wa qillata hilati. Oh Allah, a ti me queixo da minha fraqueza, da minha limitação e da minha insignificância diante das pessoas. Então, o profeta alayhi salatu wasalam, que era o líder dos pacientes, ele queixou-se a Allah subhanahu wa ta'ala. Ele abriu seu coração diante de Allah, não diante das pessoas. Isso é ibada. Isso é tawhid na prática. Então, queixar-se a Allah subhanahu wa ta'ala em nenhum momento invalida e contradiz a paciência. E temos o segundo tipo de queixa, que é a queixa daquele que está a passar por dificuldades às pessoas. Ele já não busca Allah, ele busca as pessoas para fazer as suas queixas. Seja por palavras ou por atitudes constantes de reclamação e revolta. Essa forma não combina com a verdadeira paciência. Ela contradiz o espírito do sabr, da paciência, e pode anular. E muitas vezes tem aquela questão que chama-se الشكوى بلسان الحال. بلسان الحال. Que às vezes nem são palavras, é a própria situação. A situação que a pessoa se apresenta, analisa as coisas, fala com as pessoas, dá a entender que ele está a se queixar, mesmo que ele não fale diretamente. Então, isso também faz parte de queixar-se às pessoas e invalida a paciência. Então,
Quantas vezes, quando somos testados, corremos primeiro para as pessoas? É preciso refletirmos. Quantas vezes transformamos nossa dor em exposição pública, mas raramente em súplica sincera? Yaqub alayhi salam nos ensina que o coração forte não é o que não sente dor, é o que sabe para onde direcionar a sua dor, que é para Allah subhanahu wa ta'ala. Então, se a tristeza te visitar, queixa-te a Allah subhanahu wa ta'ala. Se o coração apertar, abre-o diante de Allah subhanahu wa ta'ala. E se as dificuldades aumentarem, lembra-te de Allah subhanahu wa ta'ala e lembra-te que a paciência não significa silêncio absoluto. Significa direcionar sua fragilidade ao único que pode fortalecê-la, que é Allah subhanahu wa ta'ala. Então, que Allah subhanahu wa ta'ala nos conceda um coração que, diante da dor, não se revolta, mas se volta ainda mais a Allah subhanahu wa ta'ala. هذا بالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.